Bom, e na noite desta quarta-feira, Javier Milei anunciou o seu plano para recuperar a economia da Argentina. O pacote que Milei vai enviar ao Congresso inclui a revogação do regime de empresas estatais e as regulamentações que impedem a privatização de empresas públicas. O decreto também determina a revogação da lei de abastecimento, que prevê sanções contra empresas em caso de escassez de determinados produtos. Estabelece ainda a revogação da lei de gôndolas, que obriga os supermercados a oferecer um número mínimo de produtos fabricados por pequenas empresas. Silvio Navarro, muito boa noite. Javier Milei foi eleito com a proposta de enxugar, reduzir o tamanho do Estado. Hoje, então, anunciou esse pacote, que foi chamado, então, de decreto de necessidade e urgência. Conta aí com mais de 366 artigos e são medidas aí que prometem chacoalhar a economia da Argentina, né, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus parceiros de bancada aqui, Augusto Nunes, Adalberto Piotto. Boa noite, Constantino. E para você que nos acompanha, não tinha outra saída. E o Javier Milei está executando, começa a cumprir justamente a agenda que o levou até a Casa Rosada. Foi assim que ele ganhou a eleição. Tudo isso já estava combinado. A Argentina precisa de um choque. A Argentina estava à beira de um colapso. Segundo economistas, segundo a própria imprensa argentina, um cenário muito parecido ou pior já do que o cenário na época de Fernando de la Rúa, que teve de deixar a Casa Rosada, sede do governo argentino, de helicóptero num dezembro como esse, em 2001. Agora, os protestos contra as decisões de Milei, nem todas elas são populares, é evidente. Repito, mas era o necessário, era preciso fazer isso, não há outra saída. A Argentina precisa de um choque inevitável e esse choque liberal é o que pode fazer o país voltar, o país ressuscitar. Voltando um pouco aqui ao ponto, a comparação com Fernando de la Rúa, é porque, segundo esses economistas, o cenário nas ruas já era muito parecido. O cenário de pobreza, a Argentina virou uma fábrica de pobres, metade da população na linha de pobreza, dependente de cartões assistenciais. Então, a inflação disparada, até o próprio Javier Milei falou que ela chegaria a 15.000%, não havia outro caminho. Paula, então vamos aguardar, eu acho que merece crédito e, mais uma vez, esses protestos nas ruas contra as medidas são de kirchneristas. O kirchnerismo é algo muito parecido, muito próximo ao petismo, ao que é essa esquerda hoje no Brasil. Aqui, claro, com uma ala sindical muito mais preponderante, mas é muito parecido. É um dos braços do peronismo. O peronismo não acabou com a chegada de Javier Milei. Tem 80 anos, né? O peronismo é uma espécie do antigo PMDB, que você dizia, mas qual PMDB? O do Sarney, o do Renan, o do Quércia, o do Temer? Tem várias alas. A ala mais à esquerda é o kirchnerismo, responsável por esse colapso que o país entrou. Então, vamos dar um voto de crédito a Javier Milei, que está executando a agenda que o levou ao poder. Augusto Nunes, muito boa noite. Eu quero trazer mais um dado aqui antes de te ouvir, porque na esteira dessa promessa de Javier Milei de reduzir o tamanho do Estado, tem um dado também muito curioso na Argentina. Durante a pandemia foi instituído o trabalho remoto na administração pública. E assim que Milei chegou ao poder, ele passou a exigir 100% de trabalho presencial dos empregados públicos. E olha só que interessante, muita gente não apareceu para trabalhar. O governo quer dispensar 30 mil num primeiro momento, mas esse número pode até, inclusive, crescer, porque a Argentina tem mais de 3 milhões e 500 mil empregados na administração pública e algumas estimativas dão conta que até 1 milhão não trabalha regularmente. E aos fantasmas, pelo que você disse também, né? Muita gente pode não existir. Exatamente. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Piotto, meu vizinho, Constantino, prazer ter você por aqui. Olha, isso aqui não é... Quem não espera uma semana sequer para se manifestar contra um governo, ele não está disputando o terceiro turno. Aliás, está disputando o terceiro turno, não é uma oposição, é a continuação da eleição. Aliás, não é nem terceiro turno, é a tentativa de impedir que governe, que comece a governar. Esse pessoal que se manifestou foi um fracasso e essa é a boa notícia. Por que não faz sentido ter uma manifestação de maior porte?
O que tem a oferecer a turma que perdeu? E perdeu por isso? O passado, né? E um futuro apavorante, porque a inflação é medida de mais de 4 zeros. Uma coisa de louco, né? Não há horizonte. O Milei está começando a cumprir o programa de governo que o levou à vitória. Que quem não respeita pelo menos uma trégua de 100 dias não é democrata, não está preparado para ser. Não aceita alternância de poder. E antes, mais pessoas se manifestavam nesses raros momentos em que a Argentina tentou escapar, a maioria do eleitorado tentou escapar do desastre. Houve essa violência imediata, uma reação violenta e irracional. Né? O Silvio mencionou um presidente que teve de sair pelos fundos. De la Rúa, em 2001. De la Rúa. O Macri não teve sossego. Agora, o Milei está cumprindo o programa que o levou à vitória. Quem não respeita isso não está preparado para reivindicar nada, porque não é democrata. Deixa eu jogar de volta para o Consta, para te ouvir, Consta, em relação a esse pacotão aí de medidas econômicas anunciadas aí pelo governo do Javier Milei, que a população argentina pode esperar, o que mais que te chamou a atenção aí nesse rol de mais de 300 artigos, né? Paula, existe quase uma brincadeira entre economistas, né? Que a esquerda vem com seu populismo, sua demagogia e seu mapa de fundo totalmente equivocado, destrói a economia, tipo a Dilma fez, né, no Brasil, em obra conjunta com o Lula, vale sempre lembrar, e a direita vem para fazer o servicinho sujo, né, a limpeza. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: as medidas que o Javier Milei está tomando são medidas positivas, benéficas para a população, tira do cangote da população o Estado faminto, pesado, inchado, hipertrofiado, que regula demais, que controla demais, sem um mecanismo adequado de incentivos. As estatais acabam virando cabide de emprego, ineficientes, alvo de corrupção, beneficiam apenas grupos de interesse com forte poder de lobby. A gente sabe como é que é a história, nós somos brasileiros, né? Só que isso leva tempo, como disse o Piotr, como eu tinha dito também antes, isso leva tempo até maturar. E antes tem custos. Tem custos, você está acostumado, pensa, na melhor analogia talvez seja, é muito específica para questões monetárias, né? Quando um povo está viciado em expansão monetária, inflacionária, quando você corta de forma abrupta, é mais ou menos análogo para todo mundo que está nos vendo entender, você cortar drasticamente o consumo de álcool quando você está numa falsa euforia. A gente sabe que o efeito disso é uma ressaca. Agora, ninguém em sã consciência diria que a solução para impedir a ressaca é continuar bebendo. Aí morre de cirrose hepática, né? Então, o que está acontecendo na Argentina hoje é que o Milei está cortando esses canais, esses dutos que ficavam beneficiando grupos de interesse ligados ao peronismo. E isso tudo tem sequelas no curto prazo, tem efeitos imediatos para a economia que não vão aparecer resultados fantásticos da noite para o dia. Não é assim que funciona um trabalho sério de recuperar uma economia em frangalhos, que estava com 150% de inflação ao ano, 40% da população na miséria, mas todas as medidas caminham na direção certa. Veja o que ele fez no setor aéreo, por exemplo, ele está permitindo concorrência. Livre concorrência. Qualquer economista, meia tigela, entende que é a concorrência que mais beneficia o consumidor. Enquanto que quando você tem monopólios, quando você tem excesso de regulação criando cartéis artificiais, quem se beneficia são os amigos do rei. No caso, os empresários ligados aos esquemas do Estado. Então, de novo, não é muito difícil entender que ele vai na direção certa, que isso vai surtir efeitos positivos a médio e longo prazo, mas que no curto prazo tem efeitos, né? Tem sequelas. E isso vai ser explorado de maneira muito demagógica pela esquerda, que destruiu a economia e agora vai culpar o novo governo liberal por todos os efeitos da sua própria destruição.